Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero Então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero Então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. eu quero então cantar e dar o meu louvor A Deus, somente a Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando sobre a vida de todos vocês que nos acompanham em suas casas. Estamos dando início agora ao culto solene ao Senhor. Já tivemos nosso culto matutino, agora o segundo culto desse dia, no final dessa tarde, início de noite. Momento para refletirmos, para adorarmos e bendizermos a Deus. Esse culto, como todos os do mês de agosto, temos feito em ação de graças pelos 161 anos da nossa amada IPB. De fato, no Brasil há muitas igrejas cristãs, e nós louvamos a Deus por isso, mas poucas têm mais que 1,5 séculos de história. Por isso nós nos alegramos e agradecemos ao Senhor por fazer parte dessa história. O tema do culto nesta noite é Cristo é a luz que brilha na escuridão. Cristo, a luz que brilha na escuridão, dando vida aos que estavam mortos. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, onde farei a leitura dos primeiros 10 versículos.
onde nos mostra exatamente isso que Deus fez conosco. Ele nos deu vida, e nele temos vida e vida plena. Efésios capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos louvar a esse Deus que nos deu vida quando estávamos mortos, esse Deus santo, grande, poderoso e tremendo. Cantemos o hino Trindade Santíssima, de número 11. Louvemos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, clamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Oremos ao Senhor. Louvamos-te, ó Pai, na beleza da tua santidade. Agradecemos, ó Pai amado, pois tu és santo, 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 Pai. Agradecemos o teu nome por tua obra maravilhosa de salvação, ó Pai, a que Cristo realizou naquela cruz pelos nossos pecados. Agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida e pelo privilégio de podermos, como igreja do Senhor, estarmos reunidos nesta noite, Senhor, para adorar o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.
Cristo é a luz que brilha na escuridão, chamando pecadores ao arrependimento. Vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 17. Mateus 4, versículos 1 a 17. A palavra do Senhor diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ter um momento agora de oração silenciosa, momento onde nós podemos ir a esse Deus, a esse Senhor piedoso e cheio de misericórdia, para pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos fazer essa oração silenciosa e logo após teremos um cântico e após o cântico a oração pastoral com o reverendo Daniel. Sou pecador, de ti careço, os meus pecados incontáveis são. Sei que meus erros serão punidos, assim prescreve reto juiz. Mas por tua graça posso me achegar a ti, pois quem poderia dela existir? Tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Um coração quebrantado não desprezará o meu Senhor. Tem compaixão de mim, ó Filho de Davi, por causa do teu resoluto amor.
fui justificado, fui escolhido sem merecer, mas por tua graça posso me achegar a ti, pois quem poderia dela existir tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Um coração quebrantado não desprezará o meu Senhor. Tem compaixão de mim, ó Filho de Davi, por causa do teu resoluto amor. Tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Um coração quebrantado não desprezará o meu Senhor. Tem compaixão de mim, ó Filho de Davi, por causa do teu resoluto amor. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a compaixão de Deus sobre as nossas vidas, nessa época de calamidade pública, onde muitas pessoas têm sido afetadas por causa da crise econômica e por causa desse novo vírus, o coronavírus. Nós devemos suplicar. Muitas pessoas nos procuram pedindo oração, e todos os dias nós temos orado por vários nomes de pessoas que clamam por misericórdia. Mas a gente percebe que não é o coronavírus o grande problema das pessoas, e nem uma outra doença. O seu grande problema é o pecado. Pecado que separa casais, pecado que distancia os filhos, pecado que faz com que a família gaste o seu dinheiro no que não deveria fazer. Então a nossa oração nesse momento é para que Deus tenha misericórdia de nós e mude a nossa vida, para que Ele nos resgate do grande problema que é o pecado. E somente Jesus Cristo tem poder de fazer isso. Então, ore conosco nesse momento. Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nos achegamos a Ti, constrangidos, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, tem abençoado a Tua igreja. Quantos e quantos pedidos de oração nós já Te fizemos e o Senhor nos atendeu. Pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam em condições aparentemente irrecuperáveis e foram transformadas pelo Teu poder. Nós Te louvamos, ó Pai, por todas as respostas que o Senhor nos concedeu, por ouvires nossas orações, não só quando nos atende como queremos, mas por fazer sempre a Tua vontade. E é isso que a gente também quer, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. E nesse momento, ó Deus, nós Te suplicamos, imploramos pela nossa igreja, Te rogamos pelo nosso país, rogamos ao Senhor, pois precisamos de Tua misericórdia, pois somos pecadores. E o pecado está encrustado dentro do coração, está agarrado no mais íntimo do nosso ser, e só Cristo pode tirar, desde a criança ao idoso. Todos nós somos pecadores, destituídos de Sua glória, e sem Cristo não temos como vencer na luta contra o pecado. Vem nos limpar, vem nos purificar, vem, ó Deus, transformar nossa vida para a honra e glória do Teu próprio nome. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, um país com tantas dimensões, com tantos desafios. Rogamos pelo nosso presidente da República, rogamos pelas autoridades constituídas a nível federal e também estadual e municipal. Rogamos que o Senhor abençoe a todos que se acham investidos de autoridade, que foram constituídos por Ti mesmo em suas funções, para que possam, ó Deus, conduzir o nosso país de maneira equânime, de maneira justa, trazendo glórias ao Teu nome, a fim de que possamos viver vida mansa e tranquila, como diz a Tua palavra. Abençoa o Teu povo.
Abençoe, ó Deus, os crentes. Abençoe os irmãos dessa igreja e também aqueles que, nesse tempo de pandemia, passaram a nos acompanhar dominicalmente, semanalmente. Que o Senhor os abençoe. Alguns são de outros estados, mas independente de quem quer que seja, nós rogamos Tuas bênçãos sobre este povo que tem congregado conosco e sido alimentado pela Tua palavra pregada nesta igreja. Nós Te louvamos pelos nossos 161 anos de história e pedimos que o Senhor continue nos dando condições de avançarmos pregando o Teu Evangelho em nosso solo pátrio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Cristo é a luz que brilha na escuridão, libertando cativos do poder de Satanás. Convido a igreja para abrirmos em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 22. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 13 ao 22, assim diz a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar novamente ao nosso Deus. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, no nome de Cristo, nosso Redentor, te agradecendo, Pai, por o Senhor ter libertado o teu povo, ter nos libertado do império das trevas, da escravidão do pecado, da condenação justa que cabia a nós, Senhor. Nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua salvação, Pai, por o Senhor não ter nos tratado conforme os nossos pecados, mas através dos méritos de Cristo, nos libertar, Senhor. Obrigado por isso, obrigado pela redenção do teu povo. Nós te damos graças por isso, Pai, no nome do teu Filho. Amém. Louvemos ao nosso Redentor, irmãos, com cânticos congregacionais. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me
do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será para sempre meu, será para sempre meu, será para sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção, eterno amor e redenção. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cristo é a luz que brilha na escuridão, instruindo os seus discípulos a viver na luz. Nós vamos ouvir em seguida a mensagem, mas antes eu queria ler um versículo para os nossos pequeninos, para as nossas crianças. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que você, minha pequena criança, possa andar na luz de Cristo. Não andar nas trevas, mas andar na luz de Cristo. Buscar em Cristo tudo aquilo que você precisa. Que você possa ouvir o papai e a mamãe em casa ensinando sobre Jesus Cristo, ensinando sobre a Bíblia, para que você ande sob a luz de Cristo e não nas trevas. Vamos orar pelos nossos pequenos agora? Bondoso Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor amado, as nossas crianças, os nossos pequenos, ó Pai. Que Tu, ó Pai amado, os faça crescer em graça e em santidade, em estatura na Tua presença. Que eles possam, ó Pai amado, aprender de Ti, ó Pai, tanto, ó Pai amado, na igreja quanto em casa. Usa o papai e a mamãe também, ó Deus, para ensiná-los os Teus caminhos, ó Pai, para que quando cresçam, ó Pai, não venham a se desviar, ó Pai, dos Teus caminhos.
Guarda os nossos pequenos e instrui, ó Pai amado, na Tua santa palavra, para que eles possam andar na luz do Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora ouvir a mensagem com o reverendo Daniel Alves. Muito bem, meus irmãos, nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus e a partir de hoje, nos nossos cultos noturnos, nós vamos retomar uma série de exposições bíblicas que nós iniciamos já há uns 3 anos atrás, pelo menos, que é uma série intitulada O Filho do Homem, série em Mateus. Depois da pandemia nós suspendemos e não retomamos mais, mas a partir de hoje nós retomaremos. Então eu quero lhe convidar a continuarmos de onde paramos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. E essa leitura, ela será a nossa leitura bíblica, vem dos versos 14 a 21. Mateus, capítulo 17, do 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Amém. E existem contrastes difíceis de se lidar. Um dia, uma pessoa tem a alegria de um casamento. No outro dia, a tristeza da morte de um pai. Nesse mês que comemoramos o mês de aniversário da nossa igreja, lembramos dos contrastes que marcaram a vida de Simonton. Um dia, a alegria de ver sua esposa lhe dando à luz a pequena Ellen. E agora, logo na sequência, por complicações de parto, sua esposa morre. Que contrastes! A vida é marcada por muitos contrastes. E o texto que nós lemos mostra mais um desses. Nós estamos retomando hoje uma série de estudos no Evangelho segundo Mateus, contando as histórias de Jesus. E a última vez que nós estudamos foi exatamente a primeira parte do capítulo 17, de 1 a 13, que mostra um momento glorioso, onde o Senhor foi transfigurado na presença de 3 discípulos, onde eles viram o rosto de Jesus brilhando, Moisés, Elias, e eles ficaram ali estupefatos diante da glória que estava sendo revelada ali no monte. E os discípulos ficaram prostrados, tomados de grande medo. Jesus desce do monte da transfiguração, olha o contraste. No alto, lá está ele, revelando sua glória, como a glória que tinha antes da sua encarnação, um verdadeiro retrato do céu. E depois embaixo, trevas, a desgraçada situação de um jovem que vivia possuído por um espírito maligno. A vida é marcada por esses contrastes que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E o que é interessante é que esse texto, ele mostra vários contrastes. Nós vamos ver aqui o fracasso de todos para tentar resolver um problema.
Um jovem que não resolveu, um pai que não sabia o que fazer, discípulos que não deram conta do recado, mas isso é contrastado com Cristo, que chega triunfando, expelindo o demônio daquele jovem. As trevas dominando sobre tudo, ninguém consegue fazer nada, e de repente chega o Filho de Deus, que é como que a luz que brilha na escuridão. E tudo se contrasta com a presença de Jesus. Uma só palavra de Cristo é capaz de mudar tudo. Parecia que a história era dominada por Satanás, mas quando Cristo chega, libertação é trazida pelo poder e autoridade do seu nome. Quando Cristo está presente, as noites mais sombrias podem se tornar dias gloriosos. Só Jesus tem poder para fazer isso. Portanto, eu quero falar para vocês nesta hora, não sobre um jovem possuído pelo demônio, mas eu quero falar para vocês sobre a glória de Cristo que resplandece no mundo de trevas. Porque a ênfase maior não é o endemoniado, mas Cristo que o cura, que instrui seus discípulos, que acode aquele pai. É isso que o texto nos mostra. E só para a gente relembrar um pouquinho do que nós vimos até aqui, que faz um tempo que a gente não estuda o Evangelho de Mateus, nós tivemos aqui vários momentos percebendo a grandeza do nosso Senhor. Nós temos, por exemplo, a partir do capítulo 15, uma mulher que se prostra diante dele, nós aprendemos sobre a grandeza da humildade. Depois Jesus vendo pessoas aflitas, e aí a gente aprendeu sobre a grandeza da sua compaixão, como ele se compadeceu, e muitas pessoas saíram de lá completamente restabelecidas. Depois, no capítulo 16, nós aprendemos sobre a grandeza da tolerância. Só Cristo mesmo para ser tão tolerante diante da ignorância das pessoas ao seu redor. Aprendemos também sobre a grandeza da revelação de Cristo, dentro do capítulo 16, na confissão que foi feita: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois nós aprendemos sobre a grandeza da renúncia que Jesus Cristo demonstra no seu próprio exemplo. Por último, então, ao falar da transfiguração, nós falamos sobre a grandeza da transfiguração de Cristo. E agora, então, dentro de tantas coisas maravilhosas, eu quero falar sobre a glória de Cristo, que se contrasta com o mundo de trevas. Quando Cristo chega, as trevas se dissipam. A glória de Cristo que resplandece nas trevas. A estrutura do texto que nós vamos ler, que nós já lemos, ela é bem simples. Nós temos 3 principais divisões. Os versos 14 a 16, nos é apresentado aqui um pai desesperado, clamando por Jesus, porque seu filho estava terrivelmente endemoniado. Depois, os versos 17 e 18, nós temos Jesus ali, irritado, desapontado até com seus apóstolos, porque eles não sabiam o que fazer, mas ele está pronto para cumprir sua missão. E ele vai e resolve todo o problema que precisava ser feito. E, finalmente, os versos 19 a 21, que nos falam desses discípulos fracassados, tentando entender como eles devem viver e fazer a vontade de Deus. Antes da gente prosseguir, eu gostaria que a gente pudesse comparar essa história, porque ela é narrada pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos, no capítulo 9, nós temos a história mais detalhada. Tem alguns detalhes que nós não vimos aqui nesse de Mateus. Então, ouvindo os dois, nós vamos perceber alguma riqueza de detalhes que nós encontramos aqui. Então, por favor, acompanhe comigo aí. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Eu vou fazer a leitura e, à medida que forem aparecendo elementos novos, eu vou dar destaque aqui. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. Observe que aqui tem a figura dos escribas também nesse meio tempo. Alguns até entendem que era como que os escribas estavam criticando os apóstolos por não terem resolvido o problema. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Ou seja, tudo indica que os escribas estavam discutindo com alguns dos apóstolos. E um dentre a multidão respondeu: Mestre,
trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Observe aqui a informação, lá só dizia que estava endemoniado, agora diz que tipo de demônio era esse? Era um demônio mudo. Mudo e surdo. Observe mais à frente, é dito isso. E este, onde quer que o apanha, lança por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Observe que aqui Marcos dá mais detalhes de como era o sofrimento deste jovem, pois ele muitas vezes, o espírito maligno se apoderava dele, o jogava na terra, o jogava na água, ele espumava, começava a rilhar os dentes e, mais uma vez é dito aqui, roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou-o com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Mas esse detalhe aqui Marcos também nos mostra. Mateus é bem resumido. Mateus só simplesmente diz que Jesus manda trazer o menino e cura ele, acabou. Mas aqui ele mostra como foram esses detalhes. O menino, como era o procedimento dele quando estava endemoniado, o que aconteceu na hora que o Jesus está próximo dele, qual foi a tentativa do inimigo aqui ainda de mais uma vez tentar destruir a vida daquela criança, agitando-o com violência e o fazendo mais uma vez cair e espumando. Verso 21, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Então essa pergunta também aqui Marcos destaca, lá em Mateus não tem. Antes de Jesus restaurar a vida daquele jovem, Jesus primeiro pergunta, isso acontece desde quando? No texto anterior nós não temos a idade dessa pessoa, nem aqui, mas aqui é chamado de um jovem. E nesse momento aqui o texto diz que desde a infância respondeu. É uma coisa bem constrangedora a gente imaginar uma criança. Então, desde a infância, ele já tinha esses problemas. Problemas que faziam com que essa criança, ora caísse na terra, ora caísse na água. Imagine, se tivesse um poço, daqui a pouco o demônio queria derrubar o menino lá. Quantas vezes será que esses pais, o pai dessa criança, que é o principal referido no texto, tentou salvar essa criança aqui, de tantas vezes que ela poderia ter sido morta. E muitas vezes o tendo lançado no fogo e na água para o matar. Imagina, uma fogueira ali, o menino querendo se jogar para dentro. Ou seja, não era o menino mesmo, mas o demônio que se apoderava daquela criança, querendo jogar a criança no fogo. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa pergunta do homem, Senhor, se tu podes alguma coisa, é igual algumas orações que a gente ouve, né? Tem gente que fala, Jesus, se tu puderes me ajudar, Jesus pode. Jesus tudo pode. Tem que saber se ele quer. Mas aquele homem disse, se tu podes alguma coisa, me ajuda. E Jesus, na hora, respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele não tinha ideia de que estava diante do rei do universo. Era Jesus de Nazaré que estava ali. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Embora aquele pai se sentia penalizado, ele acreditava quem era que estava diante dele. Ele acreditava em Jesus. E percebia que a sua fé era muito frágil. Então ele fala, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais retorne a ele. Então aqui a gente tem os elementos que foram utilizados por Jesus. Apenas uma palavra de ordem de Cristo e o menino foi curado. Olha o que o texto vai dizer, verso 26. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Então, observe que cena triste, viu? Você que não gosta de filme de terror, já porque fica vendo aquelas coisas, imagina essa cena real. Uma criança, um jovem, que desde a infância vinha tendo esses problemas. E não era um problema simplesmente de doença, que todas as nossas crianças podem ter, mas era de fato um demônio que se apoderava dela. E o texto diz então que todos achavam que a criança tinha morrido. Verso 27, mas Jesus tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou.
Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não se pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Então nós temos aqui no Evangelho de Marcos mais detalhes do que o que nós temos aqui em Mateus. Então a gente já pôde dimensionar melhor como foi as cenas daquilo ali. Eu gostaria ainda de ler Lucas capítulo 9. Lucas não traz mais detalhes, mas ele tem uma conclusão maravilhosa de como essa história se findou. O relato é até menor. Marcos 9, do 37 a 43, diz assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, todos percebem que esse evento se deu logo após Jesus ter se transfigurado, ter aquele momento de glória no monte onde Elias e Moisés apareceram. Então, depois que ele desceu dali, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Essa história que agora, a conclusão que Lucas traz é fascinante. Todos ficaram maravilhados diante do poder de Jesus Cristo, percebendo que Jesus, de fato, era o Messias prometido, era o Filho de Deus. Voltando agora para o texto inicial de Mateus, então agora a gente já tem mais detalhes sobre essa história. E eu gostaria de tirar lições para a nossa vida sobre cada um desses momentos, né? Então, nos versos 14 a 16, nós temos aqui o problema sendo apresentado. Na verdade, nós temos 3 cenas aqui, se a gente puder perceber, só que elas não estão em ordem. Primeiramente, ele diz que o homem já chega lá pedindo misericórdia, porque depois é que ele vai contar o que de fato estava acontecendo. Então, se a gente fosse botar essa história em ordem, a história é a seguinte: havia uma família que era atormentada por um espírito maligno que se apoderou do seu filho, único filho. Esse menino veio crescendo e sempre que o espírito maligno o tomava, ele se agitava e ele começava a se convulsionar, às vezes espumar, muitas vezes caía em água ou no rio, tinha uma fogueira, ele queria pular para cima da fogueira, era um precipício, às vezes o menino pensava em se jogar dali, e os pais viveram com esses problemas, lidando com esses problemas com essa criança, toda a sua infância, desde a infância. O menino já está adolescente, agora já é um jovem, e ainda continua com esses mesmos problemas. Olha, não é de se admirar que uma família como essa estivesse desesperada, porque estavam sendo assaltados por Satanás repetidas vezes e pelos seus demônios. E esse é então o momento que a gente percebe. Um filho que a Bíblia chama aqui de lunático, embora essa palavra lunático, alguns lugares traduzem como epiléptico. Literalmente, essa palavra só aparece 2 vezes aqui em Mateus, aparece aqui em todo o Novo Testamento, melhor, e aparece aqui em Mateus, a palavra traduzida aqui por lunático, mas pode ser traduzida como alguém que tem ataques. É dito aqui e é dito naquele texto de Mateus capítulo 4, naquela perícope que nós lemos durante o culto hoje também, que fala lá que muitas pessoas, cegos, coxos, lunáticos, eram trazidos até Jesus e ele curava a todos. Então, essa é a primeira parte da história. Uma família entristecida, só tem um filho e o filho é problemático dessa maneira, né? Não era o problema de um menino rebelde, mas era de fato a ação de demônios que estavam ali. E o que acontece? Esse homem, ouvindo falar da fama de Jesus e dos seus apóstolos, porque Jesus
lá no capítulo 7 e depois no capítulo 10, já havia enviado seus discípulos, seus 12 apóstolos, para que eles fossem em vários lugares pregando, curando as pessoas, e os apóstolos voltaram maravilhados, porque de fato eles fizeram isso algumas vezes e viram o poder de Deus, o poder, a autoridade de Jesus Cristo na vida dos apóstolos. Então eles já estavam com essa prática. Esse homem, sem ter acesso a Cristo, observe que o momento é exatamente, Jesus está lá no alto monte, 3 discípulos estão com Jesus, então dos apóstolos só são 9 apóstolos estão ali. Então esse homem desesperado, esse pai angustiado, procura aqueles 9 apóstolos e pede, por favor, me ajudem. E eles, na hora, se prontificaram. Claro, vamos lá. Só que eles foram lá, e era para eles terem feito algo semelhante ao que Cristo fez, mas aqueles homens não conseguiram. Quem sabe eles deram alguma palavra de ordem, dizendo, saia, não volte mais, e o demônio não saiu. Então vamos orar. E eles oraram e não saiu. E tentaram de novo e não conseguiram. Então essa é a segunda cena. Então a primeira cena é o filho com esses problemas, a segunda cena é os discípulos tentando expelir o demônio sem conseguir, e aí sim chega esse momento que o texto apresenta o homem chegando, prostrando-se diante de Cristo, se ajoelhando e dizendo, Senhor, compadece-te do meu filho único. Olha a situação como ele está vivendo. Aquele homem não tinha mais para quem recorrer, então ele recorre ao Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante antes de eu prosseguir, especialmente para os pais que estão me acompanhando nesse momento. Às vezes você vê alguns problemas com o seu filho e você pode falar, meu Deus, pastor, então os problemas que meu filho tem, será que ele está com demônio? Tenha cautela, não é isso que eu estou dizendo, eu estou descrevendo uma narrativa. O caso de crianças que têm convulsões, epilepsia, outros problemas neuronais, outras dificuldades que as crianças têm, não devem ser confundidas com o demônio. Esse aqui é um caso muito específico. Às vezes tem pais que têm filhos autistas, e aí vê aquele menino assim, ou aqueles que não falam na primeira pessoa, né? Assim, ó, eu quero isso, fala, fulano quer alguma coisa, e o pai, meu Deus do céu, quem é? Nós queremos isso, nós quem? Só tem um filho ali, e o pai fica às vezes com essas lutas, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa com meu filho? Eu queria dizer para vocês que existem, graças a Deus, hoje muitos profissionais que, pela graça de Deus e pela instrução que eles acabaram conseguindo, e isso é graça comum do Senhor sobre a humanidade, muitas pessoas que se especializam para cuidar desses casos. Então, não quero dizer que alguns dessas manifestações são espíritos malignos. O que nós temos nesse texto é que as convulsões que esse rapaz tinha, elas eram provocadas assim por um espírito maligno, mas não podemos agora dizer que toda vez que alguém tem uma convulsão é um espírito maligno, porque não é. Mas como é um ataque que a pessoa tem e treme toda e alguma coisa assim, então, às vezes a pessoa acha que é alguma coisa espiritual. Eu queria dizer para vocês, pais, que nós não podemos olhar para qualquer doença ou qualquer dificuldade que os nossos filhos tenham e a gente achar que é um demônio. Então, não tome esse texto pensando nisso. Não é esse o ensino do texto. O texto narra um episódio e mostra depois a solução para ele. E eu vou também lhe apresentar algumas soluções para esses outros problemas que muitas vezes tem. Nesse primeiro momento, eu queria só lhe lembrar que a gente tem que estar preparado para enfrentar os contrastes que chegam na nossa vida. Você já parou para pensar? Deixa um pouco a história aqui. Se coloca no lugar de Jesus. Um momento com seus discípulos, a glória no monte. Quando desce agora um menino endemoniado. Olha só, momento de glória, momento de trevas. Às vezes a nossa vida é marcada por isso. Às vezes você tem um momento de glória, de alguma coisa boa que acontece, daqui a pouco vem uma notícia ruim. Você está lá num lugar maravilhoso, aí você vai descer do monte, tem um endemoniado lhe esperando. Então, assim, a nossa vida é marcada por contrastes. A gente não tem sempre assim, ó, isso foi bom, semana que vem foi algo melhor, agora uma bênção maior ainda. Não, às vezes você está recebendo grandes e boas notícias e vem uma tragédia. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Só que você não vai precisar aprender a lidar com isso sozinho, porque tem alguém que vem dar cor aos contrastes da nossa vida, para que eles não fiquem assim, momentos belos,
momentos horríveis, mas até nos momentos mais terríveis, Cristo está presente para nos ajudar. Se você tem filhos, e tem filhos com alguma dificuldade de aprendizagem, filhos com alguma deficiência, que talvez nem tenha sido diagnosticada ainda, ou que você já tem um diagnóstico fechado sobre ele, Cristo está presente para te ajudar a educar essa criança, a criar esse teu filho, e Ele vai dar todas as condições necessárias para isso, porque o Senhor não vai desamparar o seu povo pactual. Então, descanse no Senhor. E não fique achando que, porque essa história narrou que tem um demônio, que esse problema que seu filho está tendo deve ser demônio. Às vezes, brincando, a gente até fala, esse menino é um capetinha, né? Porque espoleta demais, corre demais, brinca demais. Bem, você queria que ele não se mexesse? Então, isso faz parte da infância, criança é assim mesmo. Mas, se você percebe algumas dificuldades pontuais, às vezes até outros membros da família percebem, hoje nós temos uma vasta quantidade de profissionais desta área para trazer instruções para os seus filhos. E eu lhe recomendo, busque ajuda. Mas lembre, a principal ajuda não é simplesmente de um diagnóstico. A principal ajuda é saber que Cristo vai estar com você, enfrentando o que tiver que enfrentar com os teus filhos. Se você tem algum problema nessa natureza, saiba que Cristo está presente. Se você é uma criança que tem alguma deficiência, já é um jovem hoje, pastor, olha, eu nunca consegui somar. Eu nunca consegui fazer interpretação de texto. Sempre fui ruim na escola, talvez com alguma deficiência que você tenha. Ou alguns com aptidão demais, mas ruins em relacionamento. Existem tantas síndromes assim hoje em dia. Eu queria lhe lembrar que Cristo está presente na tua vida também. Invoque o nome dEle, busque a Ele. É Ele quem pega os contrastes estranhos da nossa vida e dá a cor verdadeira que precisa ter. Cristo presente é o que nós mais precisamos. Invoque o nome de Cristo, busque ao Senhor Jesus e esteja preparado para os contrastes da vida. Eles vão chegar, mas Cristo há de nos dar forças e graça para a gente enfrentar. Vamos prosseguir aqui no texto com algumas instruções preciosas que nós temos. Na segunda divisão da passagem, os versículos 17 e 18, aqui nós temos um outro contraste também interessante, né? Os discípulos ali, prontos para fazer algo, e o próprio menino ali, né? Uma situação complicada, servos de Deus e um menino endemoniado. Como que eles vão resolver isso aqui? E o que é interessante é que quando o pai fala para Jesus, olha, mostrei para os teus apóstolos, aí para os teus discípulos, eles não conseguiram fazer nada. A primeira reação de Cristo é de desapontamento. Ele exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então aqui Jesus ecoa mais ou menos aquilo que a gente ouve também lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 32, quando muitas vezes você vê um costume do povo de Deus aqui. Deuteronômio capítulo 32, versículo 5 e depois o verso 20. Olha o que nós temos aqui. É o Cântico de Moisés. Verso 5 ele diz, procederam corruptamente contra ele, já não são filhos, assim manchas, é geração perversa, deformada. Então você vê aqui, nessa fala de Moisés aqui, um espelho daquilo que Jesus poderia estar falando. Verso 20. E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Esse tipo de imprecação, esse tipo de fala do Antigo Testamento, a gente vê Jesus aqui, ó geração incrédula e perversa, até quando vou sofrer, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Então você vê o Senhor indignado por causa daquela atitude. Então, embora ele entende que vai ter que aguentar isso, e aqui a gente já percebe o quanto os sofrimentos de Jesus existiram. O sofrimento de Jesus não foi só na cruz, mas ter que lidar com seus apóstolos, ter que lidar com as pessoas, ter que lidar com gente difícil, como eu, como você, isso aí é sofrimento para o Senhor. Mas olha o que o texto diz, o texto, sem dar muitos detalhes, disse, traze aqui o menino. E então as pessoas trouxeram.
lá em Marcos, a gente tem maiores detalhes, e Lucas também. Mas aqui simplesmente diz que Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. E desde aquela hora ficou curado. Então que coisa maravilhosa. É para não dar ibope mesmo, para ficar, como é que é esse negócio do demônio e tal. Não, o Senhor chamou, espírito retira dele e não volte mais. E a palavra de ordem de Cristo, a autoridade do Filho de Deus foi tamanha que o menino se agitou mais um pouco ali e caiu como se estivesse morto. Mas depois o Senhor Jesus vai lá, toca nele e o levanta. Que coisa maravilhosa. O problema foi resolvido. O menino foi curado. Esse jovem agora está livre, porque Jesus veio trazer luz às trevas daquele lugar. Aquele que resplandece lá no alto da montanha, ele também resplandece aqui no abismo. Aquele Cristo que brilhava com a luz do céu ao seu redor, desce ao abismo dos homens e traz luz para aqueles que estão sentados na região da sombra e da morte. Quando todos falham, Jesus não falha. Quando todos tentam dar um jeito e não conseguem, Cristo resolve. O Filho de Deus é o único que tem poder para isso. Venceu a morte, venceu o mal, venceu Satanás, e os seus demônios sabem muito bem quem ele é. E por isso que ele está acima de todo principado e potestade. Todos o temem, porque Cristo é o Rei absoluto. Que coisa maravilhosa. Os nossos problemas são resolvidos, não pela nossa eficácia, não pela nossa sabedoria, porque a gente começa a perceber que todos aqui ao redor não sabiam fazer nada. Começa pelo pai. Quem é que tem que cuidar da criança? É o pai, a família. Mas o pai está aqui desesperado, porque desde a infância ele não consegue resolver o problema do filho dele. Quem sabe o problema do seu filho não é um demônio, mas é uma capetinha que anda rodando a vida dele. Ou às vezes são alguns problemas que eles estão enfrentando, não sei o que está lhe rondando aí. Mas às vezes você vai chegar agora e dizer, olha, pastor, eu sou igual a esse pai. Eu me sinto fracassado porque eu não estou sabendo ensinar meu filho no caminho que deve andar. Pois bem, se você se sente assim, eu quero dizer que há esperança. Porque pessoas como aquele pai fracassado puderam receber de Jesus graça e ver Deus operando em sua vida de maneira muito eficaz. Se podes fazer alguma coisa, me ajuda. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Não há impossível para Deus. E ele pôde ver. Ao mesmo tempo, aquele homem dizer, em lágrimas, chorando, eu creio em ti, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha fraqueza, porque eu não sei o que fazer. E essa atitude humilde é louvada pelo próprio Senhor. A fé verdadeira não é uma fé gigante, mas é uma fé pequena, humilde, que reconhece quem é o Filho de Deus e clama pela intervenção divina. Então aqui nós temos o Filho de Deus agindo nesse mundo, trazendo restauração para aqueles que viviam sem nenhuma restauração. Então deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Cristo, o Filho de Deus, é quem pode resolver os grandes problemas da sua vida. Se o problema com os seus filhos é alguma coisa de aprendizagem ou convulsões que ele tem, existem medicações que poderão ajudá-lo. Procure os profissionais. Se seu filho está com outros problemas, procure, sempre vai ter. Agora, o problema do pecado, como é que você vai resolver? Aonde você vai resolver? E que adianta ter os seus filhos terem tudo e não ter Cristo? Então, clame pelo nome de Jesus, se coloque diante de Deus como aquele pai. Olha, eu não consegui, Senhor, não consegui resolver, estou aqui fracassado. Agora, se você é líder religioso, eu queria também lhe dizer a mesma coisa, porque esse texto mostra aqui 9 apóstolos que não deram conta de um recado que Jesus já tinha dado para eles, a autoridade para fazer, eles não deram conta. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Mas quem sabe você está assim, olha, eu queria fazer mais coisas para Deus, eu queria melhor servir a Deus, Jesus me deu autoridade, me deu um ofício, o Senhor me chamou para o seu ministério, mas eu me sinto amarrado, eu me sinto fracassado, eu tento fazer as coisas e não consigo fazer certa.
Se você se sente um fracassado, eu queria lhe convidar a ir aos pés da cruz e clamar por aquele que nunca fracassou, por aquele que faz forte ao cansado e que renova as forças do que não tem nenhum vigor. Jesus Cristo pode sim transformar a tua história, Ele pode transformar a tua vida. Confia nele, busque a Ele. O mesmo Cristo que esteve lá naquele dia de trevas, é o mesmo Cristo que pode vir às trevas da tua vida e fazer a luz de Deus brilhar. Cristo é essa luz que brilha na escuridão. E onde Ele chega, as trevas se dissipam. Aonde é que está a tua confiança? Você está buscando a ajuda de quem? Às vezes você confia em tanta gente, tudo que diz, até simpatia que te dão, tu quer fazer. Mas bota a tua confiança em Jesus de Nazaré. Confia nele, entrega nele. Se você está com dificuldades na criação dos seus filhos, entregue tudo nas mãos de Deus. Se você é filho e está com dificuldade de construir sua vida, entregue sua vida nas mãos de Deus. Se você, em meio a essa pandemia, tem vivido momentos difíceis, não sabe o que fazer, entregue tudo nas mãos de Deus. Faça como aquele pai: Senhor, me ajuda na minha fraqueza, mas eu creio em Ti. Essa profissão de fé é tão importante. Eu creio em... E você crê em quem? Onde está a tua fé depositada? Essa fé humilde, dom de Deus, como nós lemos no início, essa fé genuína, Deus conceda-nos desta fé. Não é a fé que move montanhas, mas é a fé que se humilha dizendo: eu creio em Ti, Jesus, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda em minhas fraquezas. Vamos agora para a última parte do texto. Os versículos 19 a 21, nós temos agora instruções de Jesus. Depois que aquele cenário nefasto de um jovem endemoniado caindo no fogo, caindo na água, espumando, rangendo os dentes, caindo, tendo seus ataques e suas convulsões, esse menino agora está ali, bonzinho, cantando, louvando a Deus, dando um abraço no Pai, nas pessoas. Vai ter uma nova vida pela frente, agora vai poder sair, fazer amizades, viver, testemunhar de Jesus, porque foi remido, foi comprado pelo alto preço da cruz. Esse jovem agora vai diferente. Então, o que é interessante, depois desse cenário, esse cenário triste ter sido, mais uma vez, contrastado, o primeiro contraste era o contraste da glória do céu com o menino endemoniado. Agora, menino endemoniado, menino correto. O Senhor vai fazendo assim, mudando radicalmente os cenários. E aí agora vem a última parte, onde passa algum tempo, vai todo mundo para a sua casa, os discípulos então chegam agora para Jesus e falam: Senhor, a gente precisa conversar. Eu estou sem entender o que foi que aconteceu. Por que é que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele jovem? Teve tantos outros que a gente falou, como o Senhor disse que era para a gente fazer, a gente fez. E agora vem o momento em que Cristo instrui os seus. O que é interessante é que nós temos aqui instrução, temos encorajamento, o Senhor confronta, mas o Senhor também instrui, e o Senhor também consola e encoraja os seus filhos. Eles perguntaram, a partir do verso 20, nós temos a resposta. E a resposta que Jesus diz é: por causa da pequenez da vossa fé. Aqui a ideia de pequenez é a ideia de uma fé escassa. Pois em verdade vos digo que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte: passe daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Qual era o problema dos apóstolos? É que a fé que eles estavam tendo era uma fé que não estava bem fundamentada. Jesus disse: você não precisa de muita fé não, se a sua fé for pequena, você já vai conseguir remover montanhas de dificuldades, porque a fala aqui é figurada, né? Não fica achando que tem uma montanha na frente, vou ter fé para ver se eu arranco ela daqui para o sol chegar mais direto para cá. É uma linguagem figurada, claro, mas a ideia seria mais ou menos essa. Coisas muito difíceis poderão ser solucionadas, se você estiver com a sua fé firmada no Senhor, fé bíblica, fé autêntica, fé verdadeira, e não uma fé divorciada
de prática correta. Isso vai ficar mais claro com o último versículo, quando ele diz assim: essa casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Mas isso aqui já deveria ter estado claro para eles. A fé não é simplesmente dizer, sai em nome de Jesus e eu vivo como eu quiser. Não, aqueles que vão agir em nome da fé, precisam viver em nome da fé. E qual é a vida de alguém que vive pela fé? É alguém que ora, é alguém que jejua, é alguém que tem dependência de Deus. E é isso que o Senhor está trazendo de instrução para nós aqui. Você não precisa de uma fé gigante. Você precisa de uma fé verdadeira, fé bíblica. E essa é dom de Deus. A sua oração devia ser igual à oração do pai do menino ali. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda a confiar, mesmo quando eu não vejo elementos para eu confiar. Mas me ajude, me sustente. É essa a ideia. E aqui nós temos um encorajamento muito forte de Jesus também. Ele instrui, mas ele também encoraja. Olha qual é o encorajamento aqui, ó. Não haverá, nada vos será impossível. Então Jesus não fala bonito, né? Não era só aquele sermão de descer o relho sobre eles, não. Bonito, né? Ensinei para vocês, vocês fizeram aquele papelão ali. Colocaram o nosso nome no chão. Jesus não conversa assim com os apóstolos. Jesus fala, olha, se vocês tiverem fé, fé verdadeira, vocês vão resolver os problemas. Nada vos será impossível. Ou seja, eu fico imaginando ouvir essa fala de Jesus, Jesus dizendo, nada vai ser impossível. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que consolo, que encorajamento. Nada vos será impossível. Cristo poderá nos dar força para a gente enfrentar. Tem muita gente que se bate no meio das dificuldades, na hora que chega ali fala, agora já era, não tem mais o que fazer. Nada vos será impossível. Creia. Não temas, creia. Mas eu não confio. Senhor, me ajude a confiar. Nem que seja em lágrimas, como aquele pai estava. Aquele pai chorando serviu de exemplo para os apóstolos, que podiam agora aprender de Jesus e Jesus dizer, vocês precisam ter uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Mas vocês não vão estar sozinhos. E aqui nós temos uma instrução preciosa. E a instrução é essa. A fé vem associada com outras coisas. Pedro vai desenvolver isso na sua carta, dizendo que a fé deve vir associada a isso, aquilo outro. Uma série de coisas que vem em conjunto. A fé não pode ser só fé solta. A fé com a virtude com a esperança com o conhecimento de Deus, o conhecimento com a prática desse conhecimento, domínio próprio. Então, Pedro desenvolve isso muito bem na sua epístola. Mas aqui fica uma lição para nós precisamos de vida de oração. Precisamos mais de vida de oração e esquecer que a igreja, ou a vida de fé, não é uma vida de magia evangélica. Não, eu tenho que aprender as palavras mágicas. Porque alguns até acham que essa casta não se espera, senão por meio da oração. Qual é essa oração, pastor? Me dê ela escrita aí, quando eu ver o endemoniado, aí eu faço aquela leitura dessa oração. Não é isso que o Senhor está falando. Isso é misticismo. Tem muitas pessoas que têm orações antigas. Não, se eu ler essa oração aqui, as coisas acontecem. Então, isso é um misticismo que a Bíblia não recomenda. Quando ele fala aqui de oração, é orar no sentido de viver uma vida de oração. Viver uma vida de dependência de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, uma vida piedosa, de total dependência de Deus, nos é requerida. Nós não podemos orar só quando surge um problema. Tem gente que só busca a Deus assim. É crente, mas só busca a Deus quando tem um problema. Aí você muitas vezes passa vergonha, igual esses apóstolos passaram. Mas a Bíblia conta uma história de gente que passou mais vergonha ainda, que foram os 7 filhos de Seva. Isso está lá registrado em Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi plantar a igreja em Éfeso. E lá, essas pessoas eram uma espécie de exorcistas ambulantes. Só que eles diziam assim, olha, espírito maligno, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Olha só, não é o meu Jesus, é o Jesus de Paulo. Eu quero só
essa magia aqui, ó, fazer esse negócio aqui para as pessoas ficarem boas. Compromisso com o evangelho, não, isso aí não. Sai em nome de Jesus que Paulo prega. O espírito maligno disse para os filhos de Seva: eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que aquele homem deu uma surra nesses filhos todos, botou eles para correr. Não adianta você ter palavras se elas estão separadas da vida. Não adianta você ter rituais se o teu coração não está ali. Nós precisamos de uma vida de total dependência de Deus. E essa vida de total dependência de Deus é uma vida de gente que dobra o joelho para orar, de gente que se abstém até de comer para buscar a Deus em jejum. Não uma vez ou outra na vida, mas sempre, semanalmente. Gente que gasta tempo na presença do Pai, que revela, por meio dessas ações simples, como a oração diária, a leitura cotidiana das Escrituras, o jejum, as práticas devocionais, revelam que entenderam que a minha fé não pode estar separada disso. A minha fé em Jesus me leva a fazer isso. Não vai ser uma pessoa que passa o dia todo no computador, o dia todo em redes sociais, o dia todo assistindo filme, mas não tem tempo para orar nem para ler a Bíblia. Que fé é essa? Essa é a fé que vai te deixar em vergonha em algum momento. Igual os filhos de Seva aqui, que a Bíblia faz referência. Eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo. Paulo já me botou para correr um monte de vezes. Mas se vocês quem são? Então, aqueles que vivem debaixo do sangue do Cordeiro, eles não devem temer mal nenhum. Satanás não pode nada contra eles, porque eles estão debaixo do sangue precioso do Cordeiro. O maligno não lhe toca, o diabo não pode mexer, porque Cristo nos protege e Cristo nos guarda. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos aproveitar da nossa condição em Cristo e separar o nosso status da nossa prática, porque senão estaríamos sendo filhos rebeldes. Devemos amar a Jesus, servir a Jesus, orar a Jesus, buscar as coisas do Senhor Jesus e não achar que isso pode acontecer em algum momento. Aqui uma aplicação muito especial para aqueles que são líderes na igreja. Porque quem é líder na igreja, geralmente é gente que faz. Por isso que está lá, está na liderança, faz a liturgia, prega, abre a igreja, visita as pessoas, prepara alguma coisa que vai acontecer, prepara a aula de escola dominical, faz isso, faz aquilo. A gente está fazendo alguma coisa. Deixa eu te dizer, se você só fizer e não ser, isso não vai te levar a nada. A verdadeira espiritualidade é de gente que gasta tempo com jejum e oração. É gente que tem vida com Deus, que tem temor de Deus no coração, e que não vive envolvida com as coisas dessa terra e de vez em quando faz algum ritual evangélico. Não, a nossa vida é um conjunto, e é assim que nós devemos viver. Então Jesus trouxe preciosa instrução e encorajamento para os seus discípulos, e isso deve também nos trazer grande esperança. Ou seja, ao sair dali, os apóstolos deveriam sair dizendo assim: olha, quando a gente tiver que enfrentar o mal, nós não vamos confiar na nossa capacidade, mas nós vamos confiar unicamente naquele que é o Todo-Poderoso. Então não vamos buscar o Todo-Poderoso só no dia da batalha, mas todos os dias, todo o tempo. Vamos orar sem cessar, vamos viver diante do Cordeiro, vamos viver o tempo inteiro buscando agradá-lo, porque é assim que os filhos da aliança devem viver. É assim que o povo de Deus deve viver. É assim que você precisa viver. Bem, meus irmãos, hoje nós podemos aprender sobre a glória de Cristo que resplandece nas trevas. A glória de Cristo que resplandece nas trevas, ouvindo o clamor de pessoas desesperadas, libertando cativos de Satanás, instruindo discípulos que fracassaram, dizendo: vamos tentar de novo, agora faz do jeito certo. E eles vão seguir depois dessa maneira. Meus irmãos, a descida de Cristo do Monte da Transfiguração, para sofrer com aquela geração incrédula, nos aponta para o que ele veio de fato fazer. Não foi só o Monte da Transfiguração. Cristo deixou os céus, a sua glória. Não foi só o monte ali. Deixou sua glória e veio ao abismo dos homens. Para quê? Para sofrer em nosso lugar.
Então esse episódio menor aponta para esse episódio maior, do Rei do Universo vir ao mundo para nos salvar. Ele esteve entre nós, Ele sofreu a nossa morte, Ele nos imputou sua justiça, sofreu como um de nós, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora que estamos em Cristo, agora nós somos chamados de luz do mundo. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo, essa luz deve brilhar pelo mundo afora. Que nós possamos olhar para toda essa história, dessa narrativa de hoje, e glorificar aquele em quem nós podemos confiar. Que pega os contrastes terríveis da nossa caminhada e pode mudar completamente a vida de uma criança, a vida de um jovem, a vida de um adulto. Ele pode mudar quem Ele quiser, nada há impossível para Ele. Então somente creia. Agora nunca separe a fé da sua vida e tenha essa vida por inteiro no altar do Senhor, dedicando sua vida, seu tempo, à piedade e à dedicação das coisas espirituais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada um de nós, para que nós possamos sempre ver a glória de Cristo resplandecendo nas trevas. Que Deus nos abençoe. Amém. Cristo é a luz que brilha na escuridão, enviando a igreja a resplandecer a sua glória. Vamos cantar o hino 222, Mais Perto da Cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sembrar, que delícia é os teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento, finalizando o culto solene ao Senhor nesse instante. Bondoso Deus e Pai, a Tua palavra foi anunciada, nós pudemos louvar Teu nome e nós queremos, ao finalizar esse culto solene, render-Te graças por Tua misericórdia e bondade para conosco. E Te suplicamos, ó Deus, que nós possamos ter os nossos olhos sempre fitos em Ti, para que diante dos contrastes que enfrentamos nesta vida, quer seja de momentos gloriosos ou momentos de trevas, possamos lembrar que Cristo, a luz resplandecente, está conosco e que isso encha os nossos corações de esperança para enfrentarmos o que tiver que enfrentar. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos e agradarmos a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Recebei, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de finalizar todas as nossas atividades desse domingo, eu gostaria de lhe fazer um comunicado muito importante. Graças a Deus, nesse tempo de pandemia, aquela curva que todo mundo falava, ela conseguiu ser bem mais desdobrada e nós queremos avisar que, conforme o decreto da Prefeitura de Canoas, nós podemos funcionar já a igreja com até a capacidade de 30%. Portanto, no próximo domingo, nós já poderemos ter as pessoas aqui no nosso meio, tanto no culto da manhã como no culto da noite. Nossa capacidade é para 350 pessoas, mas nós não vamos passar de 100 pessoas, funcionando assim dentro da lei e todos os requisitos necessários. Uma equipe com álcool gel na porta, para a higienização do ambiente, você deve vir de máscara, mas você já pode vir no próximo domingo, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nós já vamos ter a oportunidade de estarmos juntos. Que Deus abençoe a todos vocês e vocês que não moram aqui em Canoas e que têm nos acompanhado à distância, continuaremos fazendo nossas transmissões ao vivo e você poderá acompanhar direto da sua casa. Que Deus abençoe a todos e uma boa semana na santa paz do Senhor Jesus. Senhor, tu me sondaste, me conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito e pra onde fugirei da tua face? Se a noite